o Salmo de número 103, eu gostaria que colocasse na tela o versículo número 13. Salmo 103, versículo 13 e o 14. Quero que todos leamos. Vamos ler? 1, 2, 3. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Próximo, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Amém. Por enquanto, esses dois versículos. Meus amados irmãos, quando o salmista está dizendo isso, um pai, ele lembra da nossa estrutura, ele lembra de que nós somos pó. Deus está dizendo aqui que nós temos limites. E Deus lembra desse nosso limite. Então, ele lembra que nós somos pó. Então, Deus estabelece limites para que a gente possa viver. Nós vivemos hoje numa cultura que idolatra a liberdade absoluta. Você vê internet, todo mundo quer liberdade, e quem não é assim é porque é retrógrado, é isso, é aquilo, é legalista. Então hoje se propaga uma liberdade absoluta. A mentalidade moderna, hoje, ela dita que ser feliz é viver sem limites, não é? Quebrando barreiras e seguindo cegamente o próprio coração. No entanto, quando nós olhamos para a criação e para a palavra de Deus, nós descobrimos uma verdade totalmente diferente. Diga comigo, Deus é um Deus de limites. Desde quando o mundo é mundo, Deus estabeleceu limites. Ele, quando formou Adão e depois formou Eva no jardim do Éden, estava aquela bênção, uma maravilha, mas Deus colocou um limite. Adão poderia usufruir de tudo ali, mas tinha um limite ali, tinha uma árvore que ele não poderia mexer. Ou seja, Deus estabeleceu um limite. Por quebrar esse limite, as consequências estão até hoje aqui, por quebra desse limite. Então Deus estabeleceu limites. Diga, Deus estabeleceu limites. E Deus, desde o jardim do Éden, que ele estabeleceu fronteiras para o ser humano. Agora, há um erro nosso quando a gente interpreta os limites divinos. Muitas vezes nós vemos o limite como uma prisão, quando na verdade eles funcionam como uma cerca de proteção. Onde o mundo enxerga prisão, na verdade o limite é uma cerca de proteção. Deus está nos protegendo através dos limites. Glória! Deus conhece os nossos limites. Tudo tem limite. A nossa vida, segundo a Bíblia, é 70 anos. Alguns por ser forte vive 80, mas o que passa disso é canseiro e enfado. Ou seja, até a vida terrena aqui tem um limite. Nós temos liberdade, temos. Diga, liberdade. Com limites. Glória. Ou seja, nós temos liberdade, temos, mas nós temos limites estabelecidos por Deus, que se a gente quebrar, nós vamos sofrer as consequências. Irmão, todo aquele que não obedecer os limites se deram mal.
Quer ver um exemplo? Sansão. Sansão, os irmãos conhecem a história, nasceu e os seus pais fizeram um voto, aquele voto de ser nazireu, tinha coisa que ele não podia fazer, não podia beber, não podia cortar o cabelo, então ele tinha um limite. Sansão foi um homem especial. Com a queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. Tinha uma cidade chamada Gade lá, que tinha um portão, segundo os teólogos aí, esse portão pesava 800 quilos. Sansão levantava aquilo, jogava para cima e ficava brincando que nem papel. Só que um dia ele quebrou o limite. E os irmãos sabem a história. Qual foi o fim de Sansão? Triste. Por quê? Quebrou limites. E vários outros que se a gente fosse falar sobre pessoas na Bíblia aqui, nós vamos ver que vários quebraram limites. Tiveram alguns que não quebraram. Se deram bem. Os que quebraram, todos se deram mal. Então Deus estabeleceu limites para o homem. Deus estabeleceu limite para a natureza. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Coloca para mim na tela Jó 38, 11. Jó, capítulo 38, versículo 11. Glória. O homem tem limite? Tem. A natureza também tem. Tudo tem limite. Jó 38, 11. Vamos lá? 1, 2, 3. E disse: até aqui, não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas. Deus estava dizendo para o mar: olha, tu só vem até aqui virás, não mais adiante. Deus hoje está dizendo para esse mar que tu está enfrentando: até aqui ele veio, daqui para cá só se Deus permitir. Esse mar bravio só vai avançar até você se Deus permitir, porque há um limite. Até para o mar tem limite. Glória. Glória. Em Provérbios 8, 29 está escrito o seguinte: ele fixou ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem o seu mando. Deus manda nas águas. Tudo tem limite. E Deus está no controle de tudo. Essa luta que você está passando aí tem limite. Deus está no controle, Deus está no comando. Glória. Só que existe princípio de limites que você também tem que obedecer. Caso contrário, não tem como. Deus quer fazer, mas não tem, porque você quebra os limites. Glória. Quando Deus colocou limite na criação, meus amados irmãos, Ele colocou limite no homem, colocou limite na natureza. Outra coisa, até reis têm limite. Se a gente lê 2 Crônica 26, conta a história do rei Uzias, um rei que foi um sucesso. Tinha um exército gigantesco, mais de 300 mil soldados. Construiu coisas que assombrou o mundo, mas ele tinha um limite. Embora rei, ele quebrou o limite. Ou seja, entrou no templo e foi fazer coisa que não era para ele fazer, era para o sacerdote. Ele quebrou o limite. Qual foi o final? Lepra. Irmão, não quebre limites. Glória. Fala para o irmão do lado aí: não quebra o limite de Deus para a tua vida, irmão. Glória. Deus, quando colocou limite na criação, foi para ordem e sustentação. Diga: ordem e sustentação. Deus estabeleceu um limite claro para o mar. Imagine se o mar não tivesse limite, viesse para cima a hora que quisesse. Nós aqui éramos os primeiros a sumir.
Por quê? Quem está na serra lá, 720 metros acima, está mais. Agora aqui embaixo, meu irmão, ia ser o caos. Mas o mar tem o seu limite. Quem estabeleceu? Deus. Glória. O limite do mar é precisamente o que permite a existência da terra firme. Que se o mar não tivesse limite, não teria terra. Aliás, o mundo, quando foi feito, era só água. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não tinha terra, era só água. E vou dizer uma coisa aqui: se a terra fosse lisa, se ela não tivesse a profundidade, se a terra fosse lisa, não haveria terra. Haveria 2 metros de água cobrindo a terra inteira. Então Deus, na sua sabedoria, fez as fossas marinhas para que a água fosse para ali e para que houvesse vida na terra. Então o que faz ter vida aqui é o limite estabelecido por Deus ao mar. Glória! Meus amados irmãos, só que seria um caos sem limites aqui. Mas quem define o limite é aquele que conhece a força das correntes e das marés. Deus conhece a sua estrutura, a nossa fragilidade, por isso Ele demarca até onde podemos ir para garantir que não sejamos destruídos. Glória! Há um comando de Deus sobre o mar. Há um comando de Deus sobre as nuvens. Há um comando de Deus sobre a chuva. Há um comando de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Tudo está no comando dele. Glória! Meus amados irmãos, não quebremos limites. O ser humano tem limites dado por Deus. E o nosso limite está todo aqui, ó. Quem quebra esses limites aqui, com certeza se dá mal. Glórias ao Senhor. Diga comigo: limites que Deus nos estabelece. Presta atenção, irmão. O limite de Deus não visa sufocar o seu potencial ou anular a sua liberdade, mas sim garantir a sua sobrevivência e o seu pleno florescer. O limite de Deus garante a sua sobrevivência. Deus colocou limites no nosso corpo. Tem gente que quebra isso aí. Todos nós precisamos o quê? Dormir. Tem que parar. Tudo tem que parar. Mas tem gente que não para, meu irmão. Começa a quebrar o limite. Daqui a pouco está tendo infarto, está tendo aquilo, por quê? Está quebrando os limites que Deus estabeleceu para o teu corpo. Agora, Deus opera, estabelece limite em várias esferas. Nós vamos colocar 3 áreas principais aqui. Diga comigo: limites morais e espirituais. Os mandamentos bíblicos não servem para nos privar de viver, mas para nos ensinar a viver com sabedoria. Tudo aquilo que a Bíblia proíbe, você pode ver que está certo. Tem gente, não, a Bíblia não proíbe nada, proíbe. Tem coisa que a Bíblia proíbe. Só que Deus nunca disse que você não pode fazer, que você não. Adão estava no jardim, Deus nunca disse para ele: você não pode comer aquilo lá. Só falou: o dia que você comer, você vai morrer. Agora você pode comer. Nós é a mesma coisa. O dia que você quebra o limite, você que vai se complicar. Mas Deus estabeleceu o limite aqui. Quando você quebra esse limite aqui, você vai se complicar.
Então, a palavra de Deus, glória, não serve para nos privar de viver, não é isso, mas para nos ensinar a viver com sabedoria. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: abençoarei o teu pão e a tua água. O que significa pão e água? O pão significa o teu trabalho, a água o teu descanso. O descanso também é abençoado, irmão. Tem gente que quer trabalhar, some da igreja. Pastor, estava no sufoco, vem para o ciclo de orações e moraram. Deus abriu uma porta de emprego, abriu a porta de emprego, ele sumiu. Não foi Deus que abriu. Como é que Deus vai abrir um emprego para você sumir da igreja, irmão? Não foi Deus, sai fora dele que não é de Deus. Se Deus abriu, você tem que vir aqui agradecer a Ele. Todo culto tem que estar aqui dando glória. Mas não, Deus abriu uma porta de emprego. Mas você está onde? Eu trabalho de segunda a segunda. Mas como nós estamos no tempo da escravidão? Não tem folga, meu irmão. Limite. Para, porque você vai morrer. Quando Deus disse: não matarás, não mentirás, não adulterarás, Ele não está limitando a nossa felicidade. Ele está blindando o nosso casamento. Presta atenção, diga: quando Deus diz: não mentirás, não adulterarás, glória, Ele não está limitando a nossa felicidade, Ele está blindando o nosso casamento. Proteger a nossa mente, salvaguardar a nossa comunhão com Ele. Mas hoje se mente da maneira mais fácil. Tem gente que mente no púlpito aqui, conta um negócio que nunca aconteceu, inventa uns milagres aí que ninguém viu. O milagre foi lá na China, não sei aonde. Tem que contar milagre que a gente vê aqui. Glória. Irmãos, não quebre limites em nome de Jesus. Então existe, diga, limites morais e espirituais. Esse é consertado pela palavra. Agora existem limites físicos e emocionais. O próprio Deus instituiu o limite do descanso. Quando Deus fez o Shabat, que é para o judeu descansar no sexto dia, e aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Não confunda Shabat com sábado, nome de um dia da semana nossa aqui, porque senão você vai virar um adventista. Não tem nada a ver o Shabat do judeu com o sábado, nome de um dia da semana nossa aqui. Por quê? Presta atenção. Como que é sábado em inglês? Saturday. Não é sábado, é Saturday. Saturday o que é? Dia de Saturno. Então não tem nada a ver com o sábado nosso aqui, pô. Como o nosso sábado não tem nada a ver com o Shabat judeu lá. Tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Deus, quando Ele falou do Shabat, Deus estava estabelecendo o quê? Um princípio. Tudo tem que descansar. Não importa o dia. O seu sábado pode ser terça, pode ser quinta, seja lá o dia que for. Mas você tem que escolher um dia para descansar, parar. E nós estamos pecando por causa disso. Irmãos, a vida de pastor é difícil. Segundo alguns teólogos aí, uma pregação de 1 hora cansa mais do que você trabalha 8 horas na empresa. Porque você só não pregou aqui. Você passou uma tarde, um dia, estudando, lendo, se preparando para chegar, falar aqui meia horinha. E isso causa estresse. E a pior coisa é que você ensina, e o povo faz tudo errado.
Jesus falava assim: olha, até quando eu vou ter que estar com vocês aqui? Porque vai chegar uma hora que eu vou embora. Como é que vai ser? Um dia foram para uma casa, não tinha vaga. Pedrão, já sei o que é que a gente ora para cair fogo aí, queimar tudo. Olha a mentalidade. Aí Jesus: Pedro, pelo amor de Deus, até quando eu vou ter que estar aqui com você? Eu não vim aqui para colocar fogo em nada. Aliás, quero falar um negócio sobre Pedro aqui, que eu ouço muita gente pregar, que quando Jesus foi preso, Pedro tirou a espada e arrancou a orelha do soldado. Não arrancou a orelha de soldado nenhum. A Bíblia não fala soldado aqui. A Bíblia fala que Pedro cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Não era soldado. Servo do sumo sacerdote. Diga comigo: servo do sumo sacerdote. Então não era soldado. O que era ser servo do sumo sacerdote? Para você ser servo do sumo sacerdote, você tinha que conhecer a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Você tinha que saber isso para ser servo, porque o seu sonho era ser o sacerdote. Então, esse homem que estava lá tinha um sonho, ser sacerdote. Glória. Aí, por que está escrito na Bíblia que Pedro cortou a orelha direita? Porque a Bíblia faz questão de falar direita. Que diferença faz direita e esquerda? Mas a Bíblia diz direita. Por quê? Porque quando Arão foi ser ungido sacerdote, mataram um bichinho, pegaram o sangue, passaram na ponta da orelha direita. Ele não tinha mais. O Pedrão, crente, jogou o sonho do sujeito no chão. Glória. E tem crente que joga o teu sonho no chão. Só que Jesus estava lá. Pedro, guarda a tua espada. Pegou a orelha dele, colocou no mesmo lugar. Olha para cá. Tem gente que tira o teu sonho, mas Jesus coloca ele de volta. Se alguém tirou teu sonho aqui, irmão, Jesus está colocando de volta hoje. Creia. Receba essa palavra do teu coração. Infelizmente, nós ainda temos na igreja muitos Pedro que precisam se converter. Tem muito Pedro com a espada na bainha ainda aqui. Precisa se converter. Tem uns que falam assim: eu sou crente, mas o meu braço não é. Alguém já viu alguém ser sepultado com o braço de fora, irmão? Não. É sepultado completo. Então, como é que você é crente e o braço não é? É errado. Tem que sepultar tudo. Eu sou crente, o braço é crente, a perna é crente, tudo é crente. Glória! Quando ultrapassamos os limites do sono, da saúde e da mente por ansiedade ou ganância, adoecemos. Reconhecer o nosso limite é um ato de fé, irmão. E nós temos que reconhecer que todos nós temos limites. Glória. Muitas das vezes, irmãos, terceiro limite que Deus põe aqui, diga: limite de tempo e circunstância. Glória. Por vezes, o limite de Deus se manifesta através de um não. Uma porta que se fecha, um projeto que não avança, um relacionamento que acaba. Nós choramos e lamentamos o limite, sem compreender que Deus está dizendo: até aqui pode ir, daqui para frente é um abismo que tu não está vendo. Quando Deus fecha uma porta, irmão, é porque tu vai cair no abismo. Então Deus fechou, agradeça a Deus, porque Ele está enxergando o lado de lá da porta, você não está vendo. E tem gente que quando a porta se fecha, reclama. Não, agradeça a Deus por Ele ter fechado aquela porta, porque tu ia cair no abismo.
Porque Deus conhece o que está do lado de lá da porta. Nós não, nós estamos vendo a porta. E a gente quer que ela se abra. Quando fecha, a gente acha ruim. E outra coisa, irmão, diga, a oração é a chave para a porta. Mas o que abre a porta não é a oração, é a fé. Porque não adianta ter chave, mas se não ter fé para abrir, não vai abrir. Tem gente que ora, não tem fé, a porta não abre. Agora, quando você ora com fé, a porta se abre. Glória! A oração é a chave, mas o que abre a porta é a fé. E hoje nós estamos vivendo um momento de pouquíssima fé. Crente que quebra limites que Deus estabeleceu para a gente viver. E nós temos que viver dentro dos limites. Ninguém é livre totalmente. Quando Deus estabelece limite, Ele está cuidando de você. Quando Deus põe limite, Ele põe limite em tudo. Até a enfermidade que está no teu corpo aí tem limite. Até o diabo é limitado por Deus. Porque quando o Jó estava ali, pode ir lá, toca tudo, mas nele não. Olha, tem limite. Glória. Tudo Deus colocou limite. E você não quer. Eu vou sair dessa guerra aqui, porque aqui é muito cheio de coisa. Outro dia eu falei para os irmãos aqui. Eu só vejo gente, pastor, estava orando. E Deus falou comigo para mim ir para a igreja. Cristo é lindo. Eu estava orando, Deus me mandou para a igreja. Jesus, vou ali e volto já. Nunca vi ninguém chegar aqui e falar assim: olha, pastor, eu estava orando, Deus me mandou ir para Deus é amor. Deus não manda ninguém para Deus é amor. Por que será, irmão? Por que será? Mas vou ali e volto já. Cristo é lindo, Cristo é a pedra, Cristo é a rocha, todo mundo quer ir. Porque não tem limite. Mas aqui tem. E o limite está aqui, ó. Glória! O homem que vive sem limite vai se dar mal. Glórias ao Senhor. Irmãos, Deus nos ama a ponto de estabelecer limites para o nosso bem. Nossa vida tem limite, sua vida como crente tem limite. Tem gente que vai fazer um jejum maluco. Vou jejuar 30 dias. Aí fica 30 dias, meu irmão, tu vai morrer. Tu vai morrer. Limite. Você tem que fazer aquilo que o seu corpo alcança. Tem gente que pode jejuar 2 dias. Tem gente que pode jejuar 2 horas. Deus recebe do mesmo jeito. Que não é o tempo, é o ato em si, é a ação. Tem gente que ora o dia inteiro, não valeu nada. Tem gente que ora 5 minutos e Deus ouviu. Tem gente que passa o dia todo orando. O outro fica ajoelhado fingindo que não está orando nada. E está ali, nossa, esse homem é como ora. Não está orando nada, está ali ajoelhado sem falar nada. O outro faz uma oraçãozinha de 5 minutos, o céu se abre. Glória! A oração de Elias para cair fogo. Uma oração de 16 palavras. Fogo. Tem gente que fica 16 horas para dizer que é crente, que é fervoroso e não cai fogo nenhum. Elias com 16 palavras caiu fogo. Oração de Jabes, desse tamanho também. E Deus ouviu. Por que fé? Não é o tempo. Não estou dizendo que não deve orar, irmão. Tem que orar, tem. Mas se não tiver fé, não adianta nada. Glória. Salmo
Coloca para mim aí, Salmo 16, 6. Salmo 16, 6. Glória. Vamos ler? Vamos ler lá. As linhas deliciosas. Sim. Oh, glória. O Salmo 116, 6, Davi expressa algo extraordinário. As linhas caíram em lugares deliciosos. Essas linhas referem-se à demarcação da terra, ou seja, os limites das terras que eles herdaram. Davi não olhava para as suas fronteiras com frustração ou inveja, mas sim com profunda gratidão. Quem aceita os limites estabelecidos por Deus aprende a descansar na sua sabedoria e cuidado. Irmão, aprenda a descansar nos limites de Deus. Se Deus falou não vá, não vai. Se Deus falou vai, vai. Se falar não vai, não vai. Tem gente que, já falei isso aqui outro dia, vou embora para o norte. Isso aqui está muito ruim. Já orou, irmão? Nem orou nada, dá na cabeça, ele quer ir embora para o norte. Aí ele vai, chega lá, não dá certo, fica com vergonha de voltar. Ore primeiro. Se Deus falar vai, você vai. Se falar não, não. Quem aceita os limites estabelecidos por Deus aprende a descansar na sua soberania e cuidado. Deus cuida de você através dos limites. Dentro dos limites, há provisão abundante, há uma paz real. Aí ele fala aqui, uma formosa herança. O grande erro do ser humano é cobiçar a terra do próximo, o que está fora do seu limite. Esquecer-se de cultivar e desfrutar do jardim que Deus lhe entregou. Agora eu vou falar com um monte de gente aqui. Meu irmão, foi chamado para ser diácono, se contenta, dá glória a Deus. Esse é a sua herança. Se um dia Deus tiver um propósito com você, vai acontecer. Não precisa se enlouquecer e dizer que o outro foi primeiro. Pode até ir primeiro, mas se for você, vai ser você. Judá e Tamar. Tamar estava grávida de 2 meninos. 2. Quando foram nascer, Judá chamou a parteira, olha, o que nascer primeiro, você marca com um cordãozinho. Tá bom. Chegou a hora, por quê? Porque sempre o filho mais velho é que recebia a bênção da primogenitura. Então tinha que saber quem nasceu primeiro. Na hora de nascer um, colocou a mãozinha para fora. Aí a parteira amarrou o fiozinho. O que Deus fez? Ele voltou para dentro e o outro saiu primeiro. E agora? Olhe para cá. O homem pode marcar, mas se Deus escolher, é o escolhido que vai. O outro pode começar primeiro que você, pode fazer CD primeiro que você, pode fazer o que for primeiro que você, mas se o escolhido for você, uma hora o bracinho dele vai entrar e você vai estar lá. Glória! Agora não quebre os limites. É diácono, seja diácono. É presbítero, seja presbítero. É pastor, seja pastor. É cooperador, seja cooperador com alegria. Outro dia falei para os meninos aqui, que serve água para nós aqui, que tem gente que fala assim, rapaz, você ficar servindo água para pastor aí, isso é coisa de puxa-saco. Falei, não, puxa-saco não. Aí falei, vem cá, vamos ler a Bíblia. Mostrei para ele. O rei, escuta, será que tem alguém em Israel que possa nos ajudar sobre isso? Ele falou, tem um homem lá chamado Eliseu. Mas quem é ele? Eliseu é que dava água para Elias. Eliseu não é lembrado porque fez morto ressuscitar, não. É lembrado porque dava água para Elias.
Então faça isso aqui com alegria, que Deus tem recompensa para você. Não mova o limite de Deus. Glória. Dentro dos limites de Deus há provisão abundante. Agora o erro do ser humano é cobiçar a terra do próximo. Casou com a tua esposa aí, dê glória a Deus, meu irmão. Ah, mas a do outro é do outro, a sua é a sua. A do outro é do outro. Ah, mas ela tá bonita, a culpa é sua. Por quê? O outro compra vestido novo. Você... Não, enfeite ela, meu filho. Deixe ela bonitona, cheirosa. Eu já vi gente pregar aqui que perfume é pecado, desodorante é pecado. Pecado é andar fedido, irmão. Pecado é andar fedido. Passe desodorante, passe creme. Fique cheirosa. E o homem também tem que andar cheiroso. Glória. Limite de Deus. Agora, o maior exemplo e o mais perfeito exemplo de respeito aos limites foi Jesus. Sendo Deus, glória, ele voluntariamente se limitou ao espaço e ao tempo, assumindo a forma de homem. Naquele ação ali, os limites dele foram tolhidos. Tinha coisa que ele, como Deus, podia fazer, mas como homem, não. E ele aceitou esse limite dado pelo Pai. Glória. No jardim, ele aceitou o limite. Quando disse, não faça a minha vontade, mas a sua. A gente só quer que Deus faça a nossa vontade. Mas o limite de Deus é Ele que estabelece. E Ele tem um limite para cada um aqui. Glória. Se tu tem lutado contra o limite de Deus, seja uma situação que não consegue alterar, um princípio bíblico que tu tem dificuldade em obedecer, um não doloroso que recebeu, mude a sua visão hoje. Glória. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Mude a sua atitude hoje. Se você tem dificuldade em obedecer alguma coisa aqui, se você tem dificuldade de aceitar um não que pareceu doído, você precisa rever seus conceitos. São limites que Deus colocou. Glória. Deixe de olhar para o limite como se fosse uma punição. Comece a encará-lo como o abraço e o cuidado de Deus para a tua vida. Um pai que ama você demasiado para permitir que você se perca de si mesmo. Então, o limite estabelecido por Deus é Ele querendo te abraçar. Glória. Quem honra os limites de Deus é honrado por Deus. Eu digo, quem honra os limites de Deus é honrado por Deus. Respeite os limites que estão na palavra. Agora nós estamos pela graça. Não tem mais limite. Agora é que tem. Tem gente que acha que depois da graça ficou mais fácil. Ao contrário, ficou mais difícil. Por quê? No Velho Testamento, se fosse pego em adultério, tinha que ter 2 testemunhas, tinha que ser pego no ato. Hoje, olhou, já é pecado. Pergunto, era mais fácil no Velho Testamento ou agora? Ficou estreito. Olhou, já errou, meu irmão. E tem gente que fica achando que a graça anulou os limites. Ao contrário, colocou mais limite ainda. Para você chegar até o céu, Deus estabeleceu limites.
E quem obedecer vai chegar lá. Quando não é por você, é porque Jesus te salvou, te libertou. O Espírito Santo mora em você para que você entenda que esses limites foram feitos por Ele para o teu bem, para que você chegue lá. Glória! Tem gente que ainda não entendeu isso. Limites não são para te parar, mas são para te proteger. Que nós possamos orar. Senhor, dá-nos a sabedoria para aceitar os teus limites. E a graça para compreender que onde termina a minha possibilidade humana, começa a sua. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Até o que você está passando tem limite. Talvez você esteja aqui hoje sofrendo com alguma coisa. Um parente no hospital, sei lá. Mas saiba, tem um limite para isso aí. Por isso que Deus lembra que nós somos pó. E Ele sabe o nosso limite. E Deus determinou um limite, até aqui virá, não mais adiante. E Deus está falando hoje, glória, para esse teu problema aí, até aqui veio, mas daqui para frente não vai. Se chegou até aqui, chegou daqui para frente, Deus está colocando a mão, colocando limite no teu sofrimento, para que você saia daqui exultando de alegria. Porque o limite está caindo hoje, esse limite que está te aprisionando, o Espírito Santo está te libertando. Glórias ao Senhor. Toda a ferramenta preparada contra ti, não. Glória, receba essa palavra na tua vida. Glória. Preserve os limites da palavra e seja abençoado por Deus nessa noite. Diga para o seu problema, até aqui você veio. Diga, até aqui você veio. Daqui para frente é com Deus. Glória. Daqui para frente é com Ele. Daqui para frente é com Ele. Creia nisso, receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória. Se você puder chegar do lado de algum irmão ou irmã. Glória. Obedeça os limites colocados por Deus. Deus colocou limites na nossa vida. Glórias ao Senhor. Limites estão sendo quebrados aqui, limites colocados pelo inimigo. Deus está arrancando e colocando o limite dele. Glória. Se você crê, comece a orar pelo irmão do lado. Senhor nosso Deus, pregamos a tua santa e bendita palavra, Senhor. Nos ajuda a obedecer os limites colocados por ti, Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus, me ajuda a entender os teus limites na minha vida, que são para o meu bem. Aleluia. Ó Deus, estabeleça, Senhor, o teu limite nessa enfermidade, nesse mal que assola esse irmão e essa irmã. Oh glória, nos ensina a ser fiel aos teus limites, Senhor. Que é a tua palavra que é viva e eficaz. Deus, aleluia. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho. Amém, amém, amém. Dê um abraço no irmão e na irmã e diga: respeite os limites de Deus. Respeite os limites de Deus.